Amém? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, versículo 18. Aguarde. Romanos capítulo 12, versículo 18. Aleluia. É um texto bastante conhecido. Paulo está discorrendo sobre diversos assuntos e quando chega nessa parte aí ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Em outras versões diz: no que depender de vós, tenha paz com todo mundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, te louvar, Senhor, nessa noite. E colocar, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, com a nossa mente receptiva às Tuas instruções, Tua palavra, ó Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a Tua igreja. Nós te damos graças, ó Deus, por clareza de palavra, Deus. Por compreensão chegando, Deus, na nossa mente, no nosso coração. O Senhor é quem ministra sobre nossas vidas. E nós te damos graças, ó Deus, por uma boa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. E as pessoas que estão nos acompanhando em casa. O assunto que a gente vai estar compartilhando com os irmãos, eu creio que é algo que todos sabem. Mas o Senhor sabe todas as coisas e vamos seguir aqui aquilo que o Senhor tem nos colocado. Nós estamos, amados, numa reta final, né, de uma campanha eleitoral para a escolha dos nossos representantes. Nós estamos na reta final. E do domingo agora a 8, né? E mais ou menos por essas horas, muita coisa já tem definida a respeito dos destinos dos governantes do nosso país, tanto na esfera federal, como também na área local, né, estadual. E eu tenho para mim, amados, que a igreja, né, acho que de um modo geral, nunca, tipo assim, da última eleição de presidente para cá, é que a gente percebe uma sinalização da igreja atenta a respeito da eleição, da escolha dos candidatos. A gente percebeu um apelo, um aquecimento maior das igrejas, clamando para que os governantes da nossa nação, eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. E votar, amados, é um direito que nós temos, nós podemos exercer. Cada vez que a gente vota, que a gente escolhe os candidatos, a gente está exercendo a nossa cidadania. Mas essa cidadania, amados, esse exercício da cidadania, ele não está, acima da nossa identidade cristã. Amém? A gente pode ser livre para escolher os nossos candidatos, porém essa liberdade de escolha, ela não está acima da nossa identidade cristã. Ou seja, nós não podemos comprometer o nosso bom testemunho, nós não podemos comprometer a nossa santidade, a nossa identidade com Cristo, a nossa comunhão com Deus, em função, porque agora está na hora do voto. E aí, amados, nós vamos perceber que a gente precisa aprender a submeter esse exercício da cidadania pelo respaldo da palavra. E esse primeiro texto, né, ele diz: no que depender de você, tenha paz com todos. E a gente vai perceber, amados, que nesse período de campanha, que os ânimos estão alterados, às vezes inimizades são formadas, amizades são rachadas, indiferenças, como que a escolha partidária estivesse acima até da sua irmandade, da sua comunhão para com os irmãos. Então, nesse primeiro ponto, amados, no que depender de nós, tenhamos paz com todas as pessoas. Amém?
E para muitas pessoas, amados, a política partidária chegou primeiro do que Cristo. Vou tentar explicar isso, amados. Muitos de nós, amados, a gente veio de comícios, de alas, de bandeira, de soltar bomba, de fazer aquela guerra, de humilhar o candidato perdedor, das passeatas, das carreatas. Amados, quando chegava nesse período de campanha, parece que tudo ficava focado, ou seja, a prioridade é a campanha e a eleição, né, do meu candidato. As outras coisas ficam para depois. Algumas pessoas dizem que a política ela tem tipo um bichinho. Não sei se você já ouviu essa expressão, que a política tem tipo um bichinho, e depois que ela morde a pessoa endoidece e não quer mais sair de dentro. Tem gente que endoidece, amados, em período de campanha. Você pensa que não? Porém, amados, só que hoje Cristo chegou. Amém? Cristo chegou na nossa vida. E agora a gente precisa reger, né, controlar, direcionar todos os nossos comportamentos, mas agora pela lente de Cristo. Amém? E não mais pelo bichinho que tem na política. Mas agora é Cristo. Cristo é quem vai nortear as nossas vidas. E hoje, amados, eu até anotei aqui, cristãos endoidecendo na política, se desviando, se envolvendo em contendas, escândalos, comprometendo sua identidade, sua comunhão. Não tem mais nem tempo para vir para os cultos. E aí, amados, muitas dessas pessoas nunca defenderam Cristo e o Evangelho com tanto entusiasmo, com tanta euforia, quanto lutam pelos seus partidos e pelos seus candidatos. Então, Cristo chegou, amém? E precisa colocar ordem em algumas coisas na nossa vida. E agora, amados, tem um debate que é direita ou esquerda? Ou centro? Qual é o melhor? Tem a linha liberal, tem a linha conservadora. Você sabe alguma coisa sobre isso? Tem o socialismo, tem o capitalismo. O que é o melhor? Para onde é que a gente vai? E às vezes, amados, as lideranças, os líderes da igreja, que não tem, digamos assim, não se sente à vontade e nem devem fazer isso, tipo assim, dizer, olha, vote em fulano. Então a liderança espera que a igreja, de um modo geral, capte a mensagem e faça uma escolha consciente. O ministério lançou uma apostila de orientação política social, e eu tenho para mim, amados, que muita gente desejou que viesse ali um santinho ali no meio daquelas folhas, porque alguém vai ler do começo ao fim e no final vai perguntar assim, mas eu voto em quem? É para votar em quem? Diga em quem é para votar. E aí, amados, a liderança da igreja não vai, tipo assim, dizer, principalmente no momento de culto, no momento de celebração, dizendo, olha, é esse aqui. A liderança anuncia, olha, nós temos essa linha de pensamento, nós desejamos esses valores na nossa nação, esses princípios, mas é cada um que vai fazer a escolha, você tem que estudar. E aí, amados, eu achei um texto interessante, veja lá, Jonas capítulo 4, versículo 11. Jonas capítulo 4, não tem nada a ver com o contexto aqui que eu estou falando, mas eu achei interessante. Jonas capítulo 4, versículo 11. Deus está falando com Jonas a respeito da cidade de Nínive. E ele diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então o povo de Nínive, Deus falou que eles não tinham discernimento a respeito da sua mão direita e esquerda. E eu digo, amados, que muitos de nós, eleitores, trazendo para esse contexto político, a gente não sabe o que significa isso.
o que é direita, o que é esquerda. Alguém que pesquisa tem conhecimento, mas a maioria vota de bolo. E essa questão, amados, é uma questão nova. Porque eu digo para os irmãos que por muito e muito tempo a gente não sabe nem o que é votar. E quando eu falo a gente, amados, não é uma discriminação. Estou dizendo que o povo, de um modo geral, não sabe o que é votar. A consequência do voto, o peso de um voto. Nesse período de campanha, amados, o lamento das pessoas é o seguinte: mas rapaz, todo mundo aqui na minha rua passou por aqui, os políticos passaram por aqui, todo mundo na minha rua ganhou, só eu que não ganhei nada. E a eleição já é no outro domingo e eu estou aqui zerado, não ganhei nada ainda. Aquela mulher ali na casa dela é só 3 pessoas, eles deram R$500 lá, aqui em casa é 7, não ganhei nada ainda. Outros dizem, é a única chance que a gente tem de ganhar alguma coisinha deles, porque depois que passa essa política eles desaparecem. E outros dizem, eu voto no candidato que vai ganhar, porque eu não vou perder meu voto. A pessoa fica ali olhando, vendo as estatísticas, vendo para onde é que está apontando. Quando ele percebe que o negócio está mais animado por esse lado, pronto, eu vou votar nesse, que é o que vai ganhar, que eu não vou perder meu voto, eu vou votar no candidato que vai perder. E aí, amados, esses não são os critérios que a gente utiliza para escolher quem a gente vai votar. Então, uma primeira informação importante, amados, é que crente não vende o voto. Amém? O crente não vende o voto. E se for candidato, crente também não compra o voto. Amém? Todo mundo sabe disso, mas para ficar bem repetido, né? Uma vez, amados, há um tempo atrás, eu me aventurei e fui candidato a vereador. E eu fiz, até hoje eu tenho a lista dos pedidos que me fizeram e eu não atendi. Verídicos, pedidos verídicos: 3 sacos de cimento, 4 bujão de gás, uma reforma de casa, uma instalação elétrica, 2 lonas de freio de 1 Gol 96, 3 pares de chuteira, 2 lapadas de cana, uma carteira de cigarro, um Rex, 3 contas de energia, 2 contas de água, 1 pipa d'água, 2 registros de nascimento, uma procuração, 2 IPTU e 1 pneu dianteiro de moto. E talvez, amados, isso, se a gente for atualizar, não vai estar muito diferente dos dias de hoje, não. E aí, amados, a eleição, a política tem regra. Veja aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. É um texto que o apóstolo Paulo fala e a gente... Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos lá, olha aí. Aí diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. 5. E se alguém também não milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, esse texto eu quero compartilhar para os irmãos, para dizer que na política, na eleição, tem leis, tem regras. E essas leis são para que todos tenham chances iguais. O político o candidato que apela para o seu poder aquisitivo, porque ele tem muito dinheiro, ele tem vantagem sobre os candidatos que não têm a mesma condição financeira. Então, o quanto esse candidato tem de dinheiro, vamos dizer assim, não é o que a gente utiliza, amados, para escolher o nosso candidato. Mas se ele tem aptidão, se ele é qualificado para aquele cargo, e se ele representa os valores que você também acredita que a gente também representa. Nessa parte aqui, amados, um pouquinho mais na frente, o apóstolo Paulo, ele pede para orar pelas autoridades, mas quando ele escreveu, amados, orar pelas autoridades para que a gente tenha tempos de paz, naquele tempo a autoridade era o imperador. As autoridades não eram escolhidas pelo voto das pessoas.
eram imperadores, eram reis, eram juízes, eram pessoas todas nomeadas de cima para baixo. E o povo só tinha que acatar e submeter. E aí ele disse, olha, precisamos orar, interceder, clamar pelas nossas autoridades, para que esses homens, eles não pesem a mão sobre nós, porque a gente não consegue, não podemos alterar nada com eles. Estamos subordinados, para que a gente possa viver em paz. Mas no nosso Brasil, amados, nosso Brasil é diferente, porque nós temos um sistema presidencialista, e a gente não vai orar pelas autoridades, não vai, amados, temos que orar pelas autoridades. Porém, amados, nossa forma de governo, que é presidencialista, nós temos a chance de escolher. É presidencialismo, é representativo e ele é democrático. Então a gente tem a liberdade de dizer, olha, eu quero esse. E tem uma pergunta aqui, amados, que é bem reflexiva, é uma pergunta pesada, mas vamos lá. Você teria coragem de pegar um papel em branco, uma folha de papel ofício, um papel em branco, e assinar o seu nome? Lá embaixo, você assina o seu nome, numa folha de papel em branco, você assina, e você entrega para Deus. Você diz, Senhor, está aqui. Eu assinei esse papel em branco, e o Senhor escreva o que o Senhor quiser aí, que eu concordo. Eita. Tem coragem? Tem coragem? Olha. Pega sua folha de papel em branco e escreva o seu nome. Senhor, está aqui, assinei lá embaixo. O que o Senhor escrever para mim aí, eu concordo. Muito bem. Aí vai ver os pensamentos. Sim. E se Deus me botar lá para o meio dos talibã? E se Deus me mandar lá para o lado da China? Se o Senhor me mandar por lugares inóspitos? E agora? Aí às vezes, amados, a gente pensa meio que duas vezes de entregar essa carta para Deus, sendo que o nosso Deus é um Deus confiável e a sua vontade é boa, é agradável e perfeita. Porém, amados, a gente fica meio receoso de fazer essa declaração de vida, de entrega total para Deus. Mas você sabia que no voto a gente faz a mesma coisa com o candidato? O voto, amados, é a gente dizer, olha, o que o Senhor fizer aí está bem feito. O Senhor me representa, a senhora me representa. A lei que o Senhor criar, essa é a boa. Para onde o Senhor destinar o recurso público, está aprovado, porque o Senhor me representa. Eu confio no Senhor. O Senhor é meu representante. Porque, mas ali em Brasília não cabe todo mundo, não. Para decidir uma coisa. Então é representativo. Então a gente escolhe pessoas que têm a capacidade de fazer melhor do que nós. E eu digo, mas aqui para nós, não diga isso para ninguém não. Se o candidato que eu e você vai escolher não for melhor do que você, então se candidate. Porque a gente não vai poder, votar numa pessoa que você teria mais habilidade do que ela. Então, amados, votar é a gente confiar, dar poderes a outra pessoa para que ela decida por nós. E na prática é isso que acontece, amados. Se a gente vai gostar da decisão ou não, aí é depois. Mas que o que vai acontecer é isso. Então, nós somos cristãos. Então, o candidato que a gente vai escolher, ele entende a nossa realidade? A pessoa que a gente vai escolher para os cargos, ele conhece as nossas necessidades como cristãos, os nossos valores, porque ele vai me representar. Ele sabe o que é que eu penso sobre a vida. Ele sabe o que é que eu penso sobre o futuro da nação, o que é que eu desejo. Então eu tenho que escolher uma pessoa que vá nessa linha. Então, amados, hoje existe, digamos assim, militantes, e grupos de minorias, que eles já fazem isso. Por exemplo, os agricultores. Os agricultores podem dizer, rapaz, a gente precisa votar numa pessoa que entenda a realidade do sertão.
Aí eles vão olhar quem tem proposta para a agricultura. Os caminhoneiros dizem, rapaz, a gente precisa, nós estamos pagando uma taxa muito alta de pedágios. A gente passa dia na estrada, a gente precisa votar numa pessoa que conheça a realidade da nossa categoria. E está errado isso? Não, amados. Na condição de eleitor, você pode votar em quem você entende que representa os seus interesses. Não tem nenhum problema em relação a isso. E aí vem pescador, vem um pessoal dos circos, vem empresários, vários grupos de interesses, amados. A gente como igreja, é que até então, tipo assim, a gente nunca, digamos que votou, gente, a gente precisa votar numa pessoa que aprove a igreja, um exemplo. A gente nunca teve essa preocupação. Você já votou, os seus candidatos, quantas vezes você votou na vida? Bem, umas 500. Quantas vezes você votou em candidato crente, cristão? Poucas vezes, amados, a gente votou em candidato cristão. Se você está aqui dizendo, não, eu votei, amém, glória a Deus, você votou, parabéns. Mas a maioria, muita gente não. Porque quando a gente escolhe um candidato, meio que a gente não pensa, tipo, na igreja. A gente votou por quem achou que era o melhor para o Brasil, vamos dizer. Porém, amados, fica essa mensagem. Se a gente quiser decidir em votar em um candidato que não sufoque a igreja, nós não estamos errados. Porque como cidadão, nós podemos votar em quem a gente entender que nos representa melhor. Já pensou? Não tem, o que eu vou dizer agora, mas pelo menos eu não tenho prova para dizer assim, olha, aconteceu isso, eu não tenho prova. Mas digamos que existe um candidato que a sua intenção é proibir que a gente faça culto na rua. Um exemplo, digamos que existe um candidato que diga, olha, nós precisamos parar com igreja fazendo culto de rua. Eu estou falando aqui uma coisa absurda, mas eu não estou dizendo que isso existe não, só estou colocando para a gente pensar tipo assim, eu preciso saber o que é que meu candidato pensa. E aí você não se preocupa com isso e vota nele, porque todo mundo vai votar. Aí, amados, lá na frente, quando ele tomar decisões, a gente só tem que aguentar. Por isso que tem um texto que até o pastor mencionou ele sobre isso esses dias, porque ele disse, olha, os filhos das trevas, os filhos do mundo, estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Porque enquanto a gente não está, tipo assim, nem se importando com essas questões, todos os grupos, todas as militâncias, que aqui eu não vou citar nomes, mas todos os grupos estão interessados em votar na sua categoria. E aí, amados, só que quando esse candidato ele se elege, o poder que ele tem não é só para decidir para aquele grupinho que votou nele. Ele tem poder para decidir pelo Brasil todo. Se ele fosse eleito e atender só os dele, né, vamos dizer assim, aí a gente estava livre de um bocado de coisa, mas não. Amados, muitos políticos, muitos deputados, senadores, eles votam em coisas lá, às vezes eles não sabem nem o que estão votando. Não sabem nem o que está ali. Passa, assina e não, para marcar presença, depois aqui vem a bagaceira depois. Então, amados, o voto, ele é algo que tem consequências, que tem responsabilidade, e sobre nós como cristãos, tem essa necessidade da gente analisar, perceber qual é o perfil, conhecer um pouco mais sobre os nossos candidatos, o que é que ele acredita, qual é a linha de pensamento dele, se identifica também com os nossos valores. Tem uma questão, amados, que um dos mandamentos nosso, né, com a igreja, é que a gente não deve tentar a Deus. Eu quero dizer, amados, nós não sabemos quem vai ganhar as eleições. Eu mesmo não sei, você sabe? Se souber, não diga, tá certo? Nós não sabemos quem vai ganhar as eleições. Mas vamos imaginar, tá certo? Que as pessoas eleitas seja, digamos, pessoas perseguidoras da igreja, que são contra a igreja, que querem destruir, digamos,
o evangelho, quero perseguir, acabar com a igreja. Um exemplo, digamos que existem candidatos assim. E a gente não sabe quem vai ganhar, e esse grupo, esse partido ganhou. Aí, amados, preste bem atenção. Deus, Ele é poderoso. Amém? A palavra diz, amados, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus tem guardado a igreja há mais de 2000 anos. Já teve no poder, amados, homens muito piores do que os que a gente conhece. Morreu cristãos, é verdade, mas a igreja não se dissipou. A igreja não foi aniquilada nem dizimada, porque Deus manteve e mantém a sua igreja e a manterá até a sua vinda. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o espírito do anticristo, mas enquanto a igreja estiver na face da terra, ele está controlado. Ele só vai ter vazão para agir quando a igreja for retirada. Agora, mas não é por conta disso que eu vou deixar por conta do rolamento. Tipo, eu vou votar em qualquer um, que Deus é quem controla mesmo. Eu vou votar e vou botar nesse aqui, pronto. E eu quero ver a bagaceira e quero ver Deus acaba. Não, amados. Isso é tentar a Deus. É a mesma coisa, mas que o Satanás fez com Jesus quando disse: olha, pule daqui lá para baixo, porque está escrito que quando você chega lá embaixo, você não vai bater nem uma lasca do dedo na pedra, você não vai nem se arranhar. E ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Então, amados, se está no nosso poder, e quando eu falo no nosso poder, eu me refiro a gente como cidadão, como eleitor. Se foi dado a gente a liberdade, a autoridade, o poder de escolher, então para que a gente tentar a Deus? Se a gente pode, tipo, rapaz, eu posso escolher melhor. Eu não vou me envolver com as coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Eu posso escolher, eu tenho a chance, então eu vou escolher melhor. Quando eu não tiver mais o que fazer, que o Senhor me proteja. Mas está ao meu alcance, Ele não está nos dando entendimento, não está dando habilidade para a gente fazer uma apreciação. Esse aqui eu acho, na minha opinião, é melhor. Se der errado, amados, mas pelo menos você buscou o Senhor, você fez uma análise, você não foi assim de forma irresponsável. Porque tentar ao Senhor é a gente se expor a um risco, tendo a condição de se livrar dele. Esses dias eu estava fazendo limpeza lá em casa, amados, e eu entrei rapidamente, e estava lá na área lá de casa, meu computador, minha guitarra e meu violão, e o portão aberto. Aí eu entrei lá para dentro de casa, e todo mundo estava resolvendo as coisas lá para dentro, e olha, tão tempo. E quando eu saía, mas que eu cheguei na porta que vi, estava lá, mas meu computador, meu violão e minha guitarra, e o portão aberto. Mas de vez em quando, me perdoe a discriminação, mas de vez em quando passa uma turma lá na calçada. Aquele pessoal que já anda assim. Mas e ali? Meu Deus do céu. Fechei o portão, guardei, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. Está aqui meu computador, minhas coisas. Aí os irmãos acham que amanhã eu vou abrir o portão e vou botar o computador lá dentro, vou deixar que Deus protege. Não fica nem a mesa, mano. Porque a palavra diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Enquanto você não tem condição, Deus está ali, mas Deus garante a proteção. Mas se existe a condição de você prever, de você se organizar, de você se antecipar, então nós devemos fazer. Amém? Deixa eu trazer aqui, mas uma coisa importante. Você sabia que um demônio burro, e aqui, mas eu quero pedir permissão à Sociedade Protetora dos Animais, porque eu não estou discriminando o burro animal, porque é um animal de Deus, animal fruto da criação de Deus. Eu estou falando do aspecto tolo, bobo. Então eu quero dizer que um demônio tolo, bruto, ignorante, ele é perigoso. Ele pode matar uma pessoa. Mas um demônio intelectual, ele é mais perigoso ainda.
Preste bem atenção. Quando uma pessoa fica endemoniada na igreja, que faz aquela zoada, aquela gritaiada, tudo, aquela coisa toda, sabe? E fica aquela agonia. Ali, meus irmãos vão orar, a gente vai orar e aquela pessoa vai ser liberta. Amém? Pode demorar, tem uns que é na hora. Tem outros que dão trabalho. Vai ter caso de passar 1 hora, 2 horas, você numa peleja ali, mas no final Deus vai ganhar, amados. Aquela pessoa vai ser liberta. Mas esse, amados, entenda essa expressão, é um demônio tolo, é um demônio bobo. Agora, se entrar por aquela porta ali, um oficial de justiça, com um documento na mão, dizendo, encerre esse culto e vá todo mundo para casa. Você sabia que a gente pode dizer 1000 vezes, está repreendido em nome de Jesus, seu cabra, que não vai funcionar. Você sabia disso? E aqui, amados, entenda, eu não estou desfazendo do poder do nome de Jesus. Eu estou querendo dizer que na mente daquele oficial não tem demônio. Aí vai estar ali o oficial e 3 viaturas lá fora com 20 e tantos soldados, esperando o que o oficial vai dizer. E se a gente disser, está repreendido em nome de Jesus, esse oficial pode até desmaiar, por causa do poder. Mas depois ele vai se levantar, vai bater a poeira e diz, sim, mas termina o culto e vão para casa. Porque foi assim com Jesus, amados. Eles abordaram Jesus. Quem é Jesus aqui? Sou eu. Caiu todos os soldados. Mas depois eles se levantaram e levaram Jesus preso. E eu digo que se a gente peitasse, diga, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O próximo culto ia ser na cadeia. Todo mundo, glória, glória, aleluia, lá nas dependências da Polícia Civil. Pronto, amém, glória a Deus. Mas ia. Sabe por quê, amados? Porque o demônio não está no oficial e nem está nos policiais que estão na frente na viatura. E o demônio está onde? Lá em Brasília, na mente do deputado, influenciando ele a aprovar a lei. Está lá. Aí a gente aqui fica tudo feito um doido. E pula pelo lado de cá. O povo está parando e pula. Aí depois, eu amarro o touro no pé da cajarama e amarro... Meu Deus. Você pensa que é tudo doido, vamos votar, é esse aqui, meu candidato. Certo? Muito bem. Vote. Olha, amado, só uma curiosidade. Eu não testei essas imagens, mas coloca aí, veja se é possível a imagem de um círculo. Não, eu mandei a imagem, não sei se chegou aí. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus, amado? A palavra está chegando. Eu sei, amados, que essas coisas são... Olha aqui, amados, que coisa interessante. Isso aqui, amados, eu fiz essa pesquisa aqui. Os eleitores da Paraíba são 3 milhões de eleitores da Paraíba. E na última votação, o candidato a deputado federal que teve menos voto, ele foi eleito com 61 mil votos. O último são 12 deputados federais, e o que foi menos votado, que ganhou, que foi eleito, ele teve 61.259 votos. Comparando, amados, com os votos de hoje, corresponde a 2% dos eleitores. Então, tipo assim, um candidato, ele não precisa, tipo assim, convencer a Paraíba toda. Ele só precisa, nessa comparação aqui, ele só precisa convencer 2% dos eleitores, e ele pode ganhar uma cadeira no caso do deputado federal. Coloca a outra imagem, o quadro. Veja se é possível. E aqui, amados, é só para dizer que... Só uma curiosidade, tá certo? Olha quantos eleitores vão votar pela primeira vez. Quase 60 mil eleitores, essa meninada nova, vai votar pela primeira vez. Se um candidato dirigir seu discurso para quem vai votar pela primeira vez, ele tem chance de ser eleito. Leitores analfabetos, não tem nenhuma instrução, não sabem ler, não sabem escrever. 211 mil eleitores não sabem ler, não sabem escrever. Como é que essas pessoas têm condições de avaliar? E aí, mas alguém pode chegar e fazer uma proposta encantadora
E aqui, mas tem condição de votar, de eleger pelo menos uns 3 deputados federais. Olha, idosos com mais de 79 anos. 80 mil idosos vão votar. Se alguém disser, olhe, você está se acabando nos empréstimos, eu vou acabar, vou pagar todas as dívidas dos empréstimos aposentados e você não vai dever nada. Irmãos, eita, olha, 80 mil votos. Esse é o bom, porque eu estou acabando, meu neto pegou o meu empréstimo aqui, meu cartão nem está me entregando mais, eu vou votar nesse que vai botar meu cartão novo de novo. Oxe, olha aí. Divorciado, eleitores divorciados, 109 mil eleitores divorciados. O casamento, candidato, o casamento, eu diria que o casamento está falido e nós precisamos acolher as pessoas que estão divorciados, separados. Essas pessoas precisam ter benefícios. Eita, mas olha, lá vai, olha, 109 mil eleitores. É esse aí. Eu quero saber de besteira de casamento. Avante os divorciados. Olha aí, ó. Aí, mas aí, tá vendo? 109 mil, né? Separado tem 21 mil. É porque ainda não saiu o divórcio, mas porque o sistema é lento. Mas daqui a pouco esses 21 mil vão passar para os 109, quando o juiz resolver lá as questões, né? Solteiro, ó, 1.800.000 são solteiros. Tá vendo? Então, amados, isso é só uma dinâmica, mas essas informações aqui, elas são oficiais, elas são do TRE. Mas só para dizer que se um candidato, ele identifica uma minoria, por exemplo, eu estou pensando, eu vou ser candidato e eu vou fazer uma proposta para baratear a sanfona. Vou abrir linha de crédito para comprar sanfona. Aí, amados, onde tiver um sanfoneiro, rapaz, o cabo é isso aí, é isso aí. E aí, amados, depois que eleito, aí, pronto. Sabe o que é que vai fazer? Sim, vai, não, mas deputado, e a minha sanfona? Então, amados, as nossas autoridades, além das leis, elas norteiam, né, os dinheiro público. Você sabia, amados, que tudo que tem, meu Deus, quantas vezes, amados, a gente não discriminou? Escola pública, isso não vale nada. Os meninos chegam em casa quebrando as cadeiras da escola, merenda, posto de saúde. Porém, amados, tudo aquilo é financiado por nós mesmos. E os políticos, nossos representantes, eles que vão destinar, como vai administrar os recursos. Então, tudo que existe, não existe dinheiro público, né? Assim, o dinheiro é nosso, vem do nosso esforço, vem dos nossos impostos, das nossas contribuições. Então, eu vou votar em alguém que tenha capacidade para administrar isso de uma forma que eu fique, não, eu sei que fulano vai cuidar bem disso aí. Uma pessoa qualificada, amados. Conta uma história, vou terminar aqui. Conta uma história que, numa cidadezinha nossa, no interior, o vereador disse, rapaz, eu vou botar uma caixa d'água. Vou botar uma caixa d'água aqui para abastecer a comunidade. Aí lançou o projeto e chamou um engenheiro para analisar, olha, doutor, eu quero botar essa caixa d'água aqui, que é para atender esse povo aqui. Aí o engenheiro foi para frente, para trás, analisou, olhou e disse, olha, vereador, aqui essa caixa d'água não dá certo aqui não, por conta da lei da gravidade. A lei da gravidade não permite que a água chegue lá na comunidade. Aí o vereador fica todo desapontado, volta lá para a Câmara, conversa com os amigos. Gente, aquele projeto da caixa d'água não vai dar certo não. Aí por quê? Eu falei com o engenheiro e ele disse que por conta da lei da gravidade a água não chega. Aí o outro disse, pois vamos revogar essa lei.
Nós vamos fazer um projeto de lei e nós vamos acabar com essa lei da gravidade e nós vamos botar a caixa d'água lá. Aí eu disse, mas amigo, não pode não. Por quê? Porque essa lei não é municipal não. Eu sou cheio ainda não. E é o quê? É federal. Né? E aí, amados, a gente vai perceber que tem inúmeros candidatos que a gente vota pela folia, pela brincadeira, pela empolgação, e aquelas pessoas, muitas delas não têm a habilidade, não têm o conhecimento para ficar naquele cargo. E por isso que a gente, assim, entender que é algo sério, é algo que tem consequência. Aqui, amados, na nossa região, no interior, normalmente no interior acontece assim. As defesas, o que define a gente escolher um candidato, isso é uma coisa comum, mas não estou, entenda, a maioria das pessoas defende um candidato, mas assim, defendendo o seu emprego. Ela vai votar nesse candidato porque esse candidato tem a ver com o seu emprego. Isso se o candidato for candidatos que estão no poder hoje. Porque se o candidato for, que a pessoa vai escolher, não está no poder hoje, também ela vai votar pela defesa do emprego. Porque existe a possibilidade desse candidato ganhar, tirar os que estão dentro e botar uma turma nova. E aí a pessoa entra nessa turma nova, né, na promessa do emprego. Uma dívida, aqui fulano fez um favor muito grande, não posso deixar de votar nessa pessoa. Uma tradição de família, não, aqui em casa a gente sempre votou nesse candidato. Ou, tipo assim, ou porque a gente vive disso aqui, um exemplo. Então, mas sobre as situações, eu não quero aqui, tipo assim, julgar, tipo, discriminar, criticar você. Cada um, eu quero dizer que você é livre, cada um é livre para fazer a sua escolha. Essa palavra, mas é para a gente entender que o voto tem consequências. E a nossa oração é que cada um de nós seja livre. Que a gente possa dizer, Senhor, me ajude, eu não quero ser constrangido, eu não quero ser coagido, eu não quero ser manipulado, mas me ajuda, eu queria ser dono do meu voto, eu queria ter liberdade de votar em quem eu quiser. Coloque isso diante de Deus, para que você sinta paz, amém? Para que você sinta paz e possa fazer uma escolha segundo a direção de Deus para a sua vida. Eu só estou querendo dizer que no interior, infelizmente, os votos são definidos dessa maneira. E agora, mas para terminar, agora vai terminar mesmo, certo? Disposições finais, vamos terminar. 1. Crente pode participar de comício, passeata e pedir voto? Eita! Mas como cidadão, nós podemos participar de comício, de passeata e podemos pedir votos. Agora veja aí o que aqui tem, Êxodo 17:15, olha lá, ligeiro, Êxodo 17:15. Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Vamos repetir? Diga: o Senhor é minha bandeira. Amém? Amados, nós podemos participar de comício, carreata, seja o que for, porém, amados, a nossa bandeira é o Senhor. E aí, amados, tendo o Senhor como nossa bandeira, todas as outras coisas ficam subordinadas ao Senhor. Eu posso participar, mas eu tenho que participar com prudência, para que eu não esteja levantando uma bandeira ou uma causa que é contrária à minha fé, que é contrária aos meus princípios e que é o contrário ao que eu acredito na palavra de Deus. Levante, bote a bandeira do Senhor como seu guia e pronto, e vá brincar. Mas não podemos fugir, amém? Não podemos ficar fora disso. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. Nós somos cidadãos de duas pátrias, né? Nós temos a pátria celestial e temos a pátria terrena. 2, não fale mal de nenhum cristão, independente da congregação, da denominação que ele frequente, ou o candidato que ele apoie, principalmente nas redes sociais. Não fale mal, não difame, não calunnie, tá certo? Não, às vezes, amados, eu quero dizer para os irmãos que a política, infelizmente, ela tem esse bichinho, né? Vamos dizer assim. E aí, às vezes,
um homem, uma mulher, é uma pessoa crente, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, passou a vida toda ali dando testemunho, é um servo do Senhor. Só que tipo, nessa campanha ele, digamos assim, virou o meu cabeçote e se enfurnou na política. Ali, amados, independente de qualquer coisa, ele é o nosso irmão, nossa irmã em Cristo. Amém? Era consagrado até aquele dia. No dia que disse que ia votar ainda naquele candidato, ixi, eu sabia. É o joio. É por isso que a igreja diz que tem o joio e tem o trigo. Tá, foi bom chegar essa campanha que o joio apareceu. Eu já desconfiava. Mas olha, seja quem for, não fale mal. São nossos irmãos, ainda que pense diferente, que tenha uma escolha diferente. Se você achar que ele está equivocado, que a pessoa está equivocada, está indo por uma linha totalmente contrária à palavra, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, se você encontrar, vou até aqui, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, alguém está agindo de maneira equivocada, errada, você que já é espiritual, falar em caminho tal, com mansidão, com calma, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Então, se você tem a chance de conversar de uma forma tranquila, olha, você não achar melhor, você não acha que dá mais certo para a igreja, como crente, a gente seguir essa linha aqui, pronto, mas se não tiver espaço para isso, amados, então amém, glória a Deus, vamos, não, mas não fale mal, principalmente, amados, nas redes sociais. Amados, é uma vergonha para o mundo olhar as nossas redes sociais e perceber que a gente está alfinetando o irmão, o pastor, o líder, mesmo que, entenda, mesmo que ele tenha se posicionado errado, mas eu quero dizer para os irmãos que não convém a nós difamar, caluniar os nossos irmãos, principalmente nas redes sociais. É um escândalo que a gente termina fazendo e o evangelho perde com isso. Então, os crentes, eles não vão olhar quem é que está certo, quem é que está errado. Mas olha, os crentes agora tudo endoidecer. E aí, amados, interessante que na política, nessas coisas de calúnia, as obras da carne, que estão lá em Gálatas, não lembro agora quantas são, mas tem um bocado dela que nesse período de campanha tudo aflora. Inimizade, obra da carne. Inimizade é a falta de amizade, já está dizendo, né? Porfia. O que é a porfia? É a contenda de palavra. Meu candidato é melhor. O meu presta. Quem não presta é o teu. É o teu que não presta. E vai aquele porfia, a contenda de palavras. As emulações, que é o sentimento que leva o indivíduo a querer ser superior, humilhar o outro. A ira, a raiva. A peleja, uma defesa apaixonada de ponto de vista contrário. Discussão, briga. Dissensões, falta de concordância e respeito, discrepância, divergência. Teve um tempo desse aí, amados, que o povo, não sei se eu diga, amados, olha, não é apologia a nenhum partido, tá certo? Sabe que nós temos com muito temor, mas nós vamos compartilhar essa palavra sem fazer apologia a nenhum partido. Mas eu quero dizer que já teve época de gente não querer mais comer cuscuz por conta da cor e nem chupar manga. Não quer não, porque é dessa cor, né? Aí só depois que passa a campanha. Se chegar no lugar, tiver um tamborete da cor, não, aqui eu não sento porque eu não sou desse partido. Terceiro, não faça campanha nos horários dos cultos. Amém? Mas esteja na igreja na terça, na quinta, domingo de manhã e domingo de noite. Venha para o culto, tá certo? Venha orar pela sua vida. Porque o seu candidato, ele ganhando ou perdendo, ele pode lhe frustrar. A gente pode gerar toda uma expectativa no candidato para que ele ganhe, mas ele pode ser eleito e lhe esquecer. E não cumprir mais aquilo que ele lhe prometeu. Aí você, além de perder a campanha, se desmantelou todinho, porque passou 3 meses aí, faltando os cultos, para cima e para baixo, deputado, jogando panfleto com a bandeira, e não acertou mais nem o caminho da igreja, esfriou.
não acertou mais as coisas, e além de não ganhar a eleição, um exemplo, esfriou espiritualmente na sua caminhada cristã. Então venha para o culto, vamos vir para o culto, amados. Tem os outros dias para você fazer a campanha, pedir voto, não tem, mas nos dias de culto, esteja aqui. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, abençoe minha cabeça, Senhor. Eu não quero endoidecer nessa campanha, Senhor. Me deixa eu manter o meu equilíbrio, orar, amém? Bota, Senhor, minha cabeça em ordem. 4, crente pode ser candidato? Pode, mas o crente pode ser candidato, tá certo? Só não pode, tipo assim, eu vou dar um de doido para ver se vai que dê certo, vai que eu entre. Precisa ter convicção, precisa ter entendimento que você foi chamado para isso, para ser um representante, seja no executivo, no legislativo. Você precisa ter identidade. Não, eu sei que eu tenho condições de fazer bem. Eu não é um aventureiro, mas de fazer bem. Porque, amados, para quem ganha, o salário é muito bom. Todos os cargos, para quem se elege, o salário é muito bom. E muitos, na loucura, no encantamento desse salário, termina se perdendo, se desviando e nunca mais acerta o caminho de volta. Então é necessário que você tenha essa convicção de que Deus está levantando você para fazer diferença na política. Amém? Aí você o que é que faz? Consagre sua campanha, apresente suas propostas e pronto, e vá encarar o povo. E por último, essa é a mais importante de todas. Por último, lembre-se que a carreata da vitória vai ser domingo na hora do culto. Amém? A carreata da vitória vai ser domingo na hora do culto. Então você vem para o culto, amados. Vem para o culto. Olha, o futuro é pouco. Tá certo? Para quem vai, tipo assim, troca esse momento de adoração pela explosão da comemoração. Venha para o culto, venha orar, vamos colocar diante de Deus os candidatos eleitos, orar para que Deus os abençoe, para que o governo seja um governo abençoado, seja quem for que tenha a vitória. A gente vai orar pelos nossos candidatos. E, amados, e vamos para casa em paz. O futuro, amados, é pouco. Eu já participei de carreata na hora do culto e posso dizer isso para os irmãos: não vale a pena. Não troque o Senhor por qualquer outra, tipo assim, atividade, nada. Vem para o culto. Amém? Deixa quem for dar a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Terminou seu trabalho, escolheu, votou, está resolvido. Senhor, te dou graças, ó Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, te dou graça pelos nossos governantes, pelos eleitos, que o Senhor os abençoe, para que a gente possa ter tempos de paz. Amém? E aí, amados, o louvor vem para cá, para não ficar